Olha para mim, Deus. Eu preciso do teu olhar, Senhor. Oh, Senhor. Olha para mim, Senhor. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Tudo bem, meus irmãos? Como é que vai? Eu quero, antes de nós começarmos o vídeo, eu me preocupei, depois de uma conversa que eu tive com Margarete, colocar isso antes de começarmos o vídeo para dar uma explicação. O que me motivou a fazer esse vídeo? Aqui eu vejo, na realidade, as pessoas, depois dessa questão com o ministro e com o presidente, tomarem julgamento tanto contra um quanto contra o outro. E isso também acontece em rodas de amigos, isso também acontece em igrejas, isso também acontece na família, o julgamento. Então, eu quero dizer para você que não é uma palavra de exortação no sentido dirigido a uma igreja, a alguém, mas é dirigido a todo mundo como que deve se comportar o ser humano e principalmente o crente em relação ao outro que está passando por um problema e que deve ser corrigido, tá bom? Então, assista a mensagem que vai ser passada agora, tá bom? Que Deus abençoe. Bom dia, tudo bem? Mais uma escola bíblica dominical e eu com vocês. Na realidade, estaremos fazendo agora, no dia 5 de maio, 3 meses em Colinas, 3 meses à frente da Igreja Batista Esperança. E hoje eu quero trabalhar com você algumas coisas no livro, na Bíblia de forma geral. E escolhi como tema principal esse que está aqui atrás de mim, que eu vou sair um pouco da frente da câmera para poder que vocês possam ler. Mateus 9:13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E esse texto é o texto básico, basicamente, para toda a nossa mensagem. Nós vamos usar algumas coisas no livro de Tiago, até porque ele foi um conselheiro brilhante, que não teve dúvida na hora de exortar, mas também de dizer que antes de exortar, deveríamos nos colocar na posição da pessoa a ser exortada. É muito fácil julgar, falar da pessoa, punir, expor alguém. Mas viver e sofrer com aquela pessoa, o que ela está passando ou sofreu para fazer o que ela fez, as pessoas que exortam, criticam, punem ou julgam, não querem. Você quer ver uma coisa? Você vê alguém cometendo um ato ilícito e esperava uma outra atitude dela,
Então a decepção vem e você imediatamente forma um pensamento e praticamente conclusivo dela. Você não a procura, não sabe a motivação do porquê o feito naquele momento. Então, já condena e exclui da sua convivência e do seu rol de amigo. Quando você faz uma afirmação a respeito do sentimento de alguém, aquela que está, a pessoa que está ao seu lado, mas se não compactuar dos seus pensamentos, daquilo que você acha que é certo, do seu querer, sei lá, temos que ter cuidado com esta posição. Isto não só destrói o relacionamento de amizade, isso pode destruir por completo uma vida. Sabe? Às vezes olhamos muito para os outros, esquecemos de olhar para nós mesmos. Olhamos os feitos dos outros e não observamos ou não temos o simancol de olhar nem mesmo para os nossos hábitos, posturas, costumes, como por exemplo, a de mentir. Existem pessoas que mentem descaradamente, que vivem em uma realidade que não é sua, seja ela familiar ou o que for, mas estas são juízes das causas dos outros, mas não vem um palmo além do nariz. Olha bem só o que Jesus diz: não julgueis para que não sejais o quê? Julgados. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, pois hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está nos teus olhos? Ou como dirás teu irmão, deixa eu tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? E sabe de que ele chama essa pessoa? De hipócrita. E fala: hipócrita, tira primeiro a trave dos teus olhos, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está nos teus olhos? Mateus 7, de 1 a 5. Preste bem atenção no que eu vou falar, pois é muito importante. Você precisa prestar atenção nessa questão do julgamento, do que foi que eu li. Quero dar uma explicação sobre isso. Veja só, fazer julgamentos é automático na mente. Não vem com essa que você nunca fez ou não faz o pré-julgamento do outro, que fica quase impossível de acreditar em você. Você pode não fazer alguns tipos de julgamentos em determinadas pessoas ou com todas as pessoas, mas é uma coisa inescapável da mente. Mas a expressá-los está sujeito a passar apuros. As pessoas não escapam de ser julgadas pelo fato de assumir o papel de juiz. Pelo contrário, torna certo o fato do seu próprio julgamento e determina a sua medida. A maior importância neste ensinamento é a advertência de que, quando presumimos estar julgando os outros, de fato estamos trazendo sobre nós o mesmo juízo de Deus. Olha isso como é sério. Trazemos para nós o mesmo juízo de Deus. Além disso, quando nos envolvemos em julgamento sem misericórdia, negamos a nós mesmos a misericórdia de Deus. Isso é muito forte, meu irmão. Pode ter certeza que Deus não é arbitrário nisso, mas quando negamos misericórdia a outro, negamos-lo a nós mesmos. Ou tomamos posição conforme a misericórdia de Deus, ou não devemos fazer. A hipocrisia de condenar os outros no que toleramos em nós mesmos é estabelecida na analogia do argueiro e da trave. Jesus deliberadamente desenhou o quadro burlesco de um homem com uma trave no seu olho, tentando remover um cisco do olho do outro. E Jesus, de forma alguma, está dizendo que devemos e precisamos ignorar o argueiro no olho do nosso irmão. É da nossa obrigação tentar libertar o irmão do cisco que atrapalha a sua visão. E o pior é quando este irmão atrapalha a visão de todo um grupo.
com suas ideias. Isso é muito pior. Mas estaremos em condições de exercer este ministério só depois que tirarmos a trave dos nossos olhos. A questão não é a trave ou o argueiro. Ambos precisam ser removidos. Mas primeiro a trave. Só depois a pessoa conhece a vergonha ou agonia de colocar-se sob julgamento e de ter a trave removida do seu olho, pode ela então entender a necessidade e os sentimentos do seu irmão. Só então pode ela ver bem para tirar o argueiro do olho do seu irmão. Não fique você julgando, condenando e entregando o seu irmão antes de ajudá-lo. Você está entendendo o que eu disse? Temos muitos falsos moralistas, falsos honestos, falsos tudos. Olhem bem, olha o que eu estou dizendo. Só pode ajudar a tirar o cisco dos olhos do outro aquele que tira o argueiro do olho do seu irmão. O que diz Mateus 9,13? Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Entendem, irmãos? Entendem o que eu estou dizendo? Você que tem o costume de falar do outro, você que tem o costume de opinar sobre a vida dos outros, mas não consegue olhar o argueiro. Às vezes você comenta sobre o filho dos outros, mas esquece de olhar para o seu filho. Às vezes você condena a vida da esposa ou do marido de alguém, mas você não olha para a sua esposa e nem olha para o seu marido. Eu me lembro muito bem de uma ilustração que uma vez eu li, que fala o seguinte: a mulher ia para a cozinha e via toda vez a sua vizinha estendendo o lençol. Uma vez, duas vezes, na terceira vez ela chamou o esposo e falou: querido, olha só, aquela mulher não sabe lavar o lençol. O marido foi, pegou uma esponja, lavou a vidraça da janela, ficou bem clarinha, e ela percebeu que ali, aquele vidro, aquele lençol estava bem branquinho. O que estava escuro era o vidro, o que estava sujo era o vidro da sua casa. Sabe, eu estou numa igreja muito boa, uma igreja que está 21 anos juntos e os problemas são mínimos possíveis. Agora eu quero que você entenda, temos muitos falsos moralistas entre nós. E eu não estou falando isso só em âmbito de igreja, não. Eu estou falando isso fora da igreja também, em grupo de amigos e etc. Tal. Pessoas que têm desejo de corrigir os outros, mas não veem os seus defeitos. Mas sabe de uma coisa? Eu sempre disse isso. A pessoa sempre aponta os outros para esconderem. Ou melhor, para se esconderem. Mas mesmo assim, depois de todas essas recomendações, só Deus tem o conhecimento e a integridade para exercer o juízo. E felizmente o juízo final cabe a Ele e não a nós, como diz lá em 1 Coríntios 4, de 3 e 5. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, e o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá de Deus o louvor. Bem, aquele que peca deve ser exortado somente. Ele diz que, contudo, ante qualquer palavra dura deve ser tentada a colocar-se no lugar do outro, usar de misericórdia, sabendo que poderia incorrer no mesmo erro. Deve-se ainda encorajar o irmão caído a levantar-se. Lembre que Cristo o ama e que você também o ama.
Leiam aí, por favor, Tiago 5, do 9 ao 19, tá bom? Mas olha só, o Tiago já havia orientado sobre a questão de guardar a língua, por exemplo, capítulo 3, versículo 1 e 10, 4 e 11. Relembra que devem deixar de lado a maledicência, devem abandonar as críticas destrutivas. Se houver necessidade de correção, que seja feito com amor e paciência. Esta questão de julgar palavras amaldiçoadoras, falar que você não sabe, definir sentimento é algo que, no mínimo, desonesto, mal educado e sem nenhuma sensibilidade do amor cristão. Uma coisa que precisamos ser bem cientes é que não somos justos ao ponto de poder condenar sem julgamento, sem procurar o irmão. Na realidade, você não pode nem deve julgar. Isto deve ficar bem claro. Quer ver uma coisa? Se você fizer isto, está pensando, está pecando, não é? E se você expuser o seu pensamento, você sabe o que deve fazer? A confissão. A confissão do pecado, inclusive, esta é uma condição para a resposta à oração. É muito engraçado quando observamos as pessoas de língua grande. Fala de todo mundo sem restrição. Ama muito. Mas esta nem o amado dela escapa. Ela não sabe o mal que está fazendo a outro. Pode simplesmente destruir aquela pessoa. Então tome cuidado. Se você já fez isso, expôs uma pessoa pelo seu julgamento, que é pecado fazê-lo, olha o procedimento que você deve tomar. Tiago demonstra que se alguém pecou contra o seu irmão, deve ir até ele e declarar verbalmente, falando ao seu irmão o seu pecado contra ele. Não é para você sair daí confessando um ou mais pecados cometidos por todos, para todos fiquem sabendo. Também não é para encobrir pecados. Vá até aquela pessoa que você pecou, confesse e peça perdão. Gente, isso é muito difícil. É verdade, é difícil, porém, se não quiser cair neste constrangimento, então não faça isto. Não cometa o pecado contra o irmão. Ah, pastor, se meu irmão não me tratar com ignorância e não me perdoar, isso vai ser uma coisa dele com Deus. Sua parte você fez. A Bíblia diz: perdoe nossas dívidas, assim como quem? Como nós perdoamos os nossos devedores. Não é assim que ensina a oração do Pai Nosso? Tem uma coisa ainda mais pesada. Se você pegou contra o irmão, vai e peça perdão a ele em secreto. E se você pecar contra a igreja, já pensou? Gente, não quer passar por tal constrangimento, então refreie sua língua. Pois pecar contra a igreja, denegrindo a imagem, seja falando ou com atitude, vá publicamente e confesse à igreja. Como crente, você deve pensar as consequências que lhe trarão a palavra que vier a proferir. Se usar para o bem, para os bons conselhos, se usar sua língua sem maledicência, será uma bênção para você e para o seu irmão e para as pessoas que estão ao seu redor e para o evangelho. Quando alguém fizer algo que você não se agrade, que você não concorde, tome cuidado. Não compartilhe os seus pensamentos negativos em relação a outra pessoa. Pode acreditar, meu irmão. Pode acreditar, minha irmã e meu amigo. A maioria das pessoas que deixam envolver em conversas maledicentes ou fofocas acabam se arrependendo amargamente. Pagam um alto preço, chegando à conclusão que escolheram o caminho errado. Não julgue ninguém. Não entregue seu irmão para a condenação. Não seja você o juiz de uma causa. Exorte o primeiro. Não deu resultado? Chame pessoas para ir com você, senão depois leve à congregação. Não seja irresponsável ao ponto de destruir alguém com sua santidade questionável pelo ato da maldade da língua mal usada. Use sua boca para louvar a Deus. Peça ao Senhor que ajude a refrear sua língua e lhe orientar como deve ajudar o seu irmão que pecou. Sabe, graças a meu bom Deus,
A igreja que eu estou pastoreando, como falei, tem 21 anos. Vamos fazer 3 meses. É uma igreja muito parecida com a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Oro muito por vocês, meus irmãos. Continuem assim, uma igreja viva, apesar de todas as dificuldades. Uma igreja saudável, que por não ter este contratempo de falação e conspiração. Uma igreja viva, eficaz. Uma igreja com dificuldades financeiras, mas com um enorme coração de doar. Sabe, me orgulho de ser pastor de vocês. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, que me ouviram até aqui. Olha uma coisa. A coisa mais agradável que podemos ter são pessoas do nosso lado que não nos julgam, que não nos julgam por aparência e que participam conosco nas horas boas e nas horas ruins. Seja essa pessoa, seja agente de Deus, deixe ser usado pelo Senhor. Estamos vivendo um momento muito delicado. Coisas têm acontecido que não eram para acontecer nesse momento. Vivendo num país com uma pandemia, uns dizem que é absurda, outros dizem que é mentira, eu não sei, eu tenho me cuidado, usado minha máscarazinha, minha luvazinha quando eu saio, quando preciso sair, preciso ao supermercado, ao banco. Estou me prevenindo. Você que é crente, eu não quero saber de que lado você está. Ou melhor, você sendo crente ou não, eu não quero saber qual lado que você está. O que eu quero é que você faça o seguinte: coloque diante de Deus toda a aflição deste país. Vamos orar pelo nosso governante, como a Bíblia manda. A Bíblia manda que nós oremos pelo nosso governante. Ele é um crápula? Bem, vamos orar pelo crápula para que ele possa se tornar um homem de bem. Ele roubou? Vamos orar para que ele pare de roubar e faça dessa nação uma nação segundo o coração de Deus. Eu não quero saber quem está no poder, se é A ou B. Eu quero saber que eu sou desta nação. Eu quero orar por esta nação. Eu quero ver a minha nação feliz, porque serve ao Senhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra de hoje. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido tão bom, tão maravilhoso para conosco, Pai, que ficamos assim a pensar por que o Senhor tem essa misericórdia, e nós sabemos que não merecemos ela. Mas, Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso que tem misericórdia de nossas vidas. Eu quero pedir a Deus agora nesse momento misericórdia pelo nosso país, que tem passado por esse problema que tem assolado a saúde do nosso povo. Eu quero te pedir a Deus pela população aqui de Colinas, pela população de Tocantins, pela população do Brasil, Deus, pelos nossos irmãos da Inglaterra, nossos irmãos da Áustria, da Austrália, nossos irmãos de São Paulo, nossos irmãos da Inglaterra, nossos irmãos de Araguaína, nossos irmãos aqui, como falei, de Colinas, de Barretos, França, tantos lugares, irmãos, que eu já, irmãos, que eu não me lembro mais, tantas pessoas que têm visto através do Face, através do Instagram e alguns aqui através do YouTube. Ó Pai, abençoe, Senhor, para que possamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, entendermos como é precioso andarmos em união com os nossos irmãos. Ó Deus, que possamos, ó Deus, entender de forma verdadeira que o Senhor está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que possamos ser estes, ó Deus, que testemunhem do Teu santo nome. Eterno Deus, muito obrigado. Eu creio, Pai, que o Senhor vai fazer uma obra maravilhosa nesse país. E independente de crítica que pastores e crentes estão usando porque não oraram pela pandemia, ou oraram e ela não acabou, ó Deus, mostra a eles o Teu poder através de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero você hoje à noite, às 19 horas, onde postarei o segundo vídeo.
onde falo quem serei eu sem o agir de Deus em minha vida. Ok? Que Deus possa estar nos abençoando. Um beijão para minha mãe, para o meu pai, meus irmãos e família que também me assiste. Um beijo.